Queridos irmãos, nesse 16º domingo do tempo comum, somos convidados a acolher no nosso coração a aflição do coração do Pai, que deseja bons pastores para o seu rebanho. E orar para que o Senhor envie pastores que tenham o coração de Cristo para o seu povo. Lemos de fato na primeira leitura do profeta Jeremias: dispersastes o meu rebanho, o afugentastes e não cuidastes dele. Mas também tem uma promessa. Eu, disse o Senhor, reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. E aqui no Evangelho desse domingo, do evangelista Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 34, nós temos a volta dos apóstolos da missão, que como bons pastores voltam a Cristo. E no fim, convidados para descansar com Cristo, são novamente enviados perante a compaixão que Jesus tem do seu povo, pois parecem como ovelhas sem pastor. É belíssimo porque nós podemos entender exatamente como sermos pastores com o coração de Cristo. O Evangelho nos dá os elementos fundamentais e queremos acolhê-los no nosso coração, pois todos nós, de fato, somos ovelhas e também, ao mesmo tempo, pastores, convidados a cuidar dos nossos irmãos. Que ninguém de nós seja como Caim, que perante a morte de Abel disse: só talvez eu guarda. Em hebraico isso corresponde também ao termo pastor. Sou eu talvez o pastor do meu irmão? Sim, nós temos responsabilidade para os nossos irmãos. Então aqui a pergunta: como sermos pastores com este coração? Bom, a primeira coisa, voltando-nos continuamente ao Cristo, tendo intimidade com Ele. E de fato nós lemos aqui no Evangelho: naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Esta é a igreja. A igreja é o povo que se reúne com Cristo. É interessante que o termo sinagoga significa exatamente isso, reunir-se. E é interessantíssimo porque no trecho anterior a este, nós acabamos de ler o envio dos apóstolos. Mas neste envio havia um movimento também de intimidade com Cristo. Ele chamou para que ficassem com ele e para enviá-los. E agora novamente a volta a Cristo. Os apóstolos reuniram-se com Jesus. Sim, exatamente esta dinâmica do amor. É o movimento do coração. Um movimento de sístole e diástole, de intimidade e de missão, de comunhão e de envio. Porque o sangue não pode parar. O movimento do amor sempre nos leva a um movimento de ida e volta. É como o coração, que no movimento de sístole, quando se comprime, envia o sangue até a periferia última do corpo. E quando se dilata, que é o movimento de diástole, ele acaba acolhendo todo o sangue poluído do corpo. Somos chamados a termos um coração compassivo. Esta compaixão é possível sem um momento de intimidade com Cristo e intimidade entre nós. Esta necessidade de reunir-nos no amor para depois sermos enviados para amar. É fantástico. Somos chamados a deixar-nos formar conforme o coração de Cristo. Uma vez Padre Jonas disse que a nossa comunidade Aliança de Misericórdia é chamada a ser como o coração da igreja. Um coração que envia sangue purificado até a periferia do corpo, até os últimos, aqueles que são abandonados, que vivem distantes do coração de Jesus. E também acolher, no movimento de diástole, toda a poluição, todo o sofrimento, toda a dor da humanidade. Mas isso não é só para a Aliança de Misericórdia, isso é para cristão. Toda a igreja existe para a missão. E a missão existe como movimento consequente da contemplação. E como é interessante perceber que os padroeiros da missão são exatamente uma mística contemplativa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que oferecia tudo para a conversão dos pecadores, e São Francisco Xavier, um grande missionário, que morreu exausto,
às portas da China, que era o seu grande sonho, poder evangelizar. E não é por acaso que nesta volta dos apóstolos a Jesus, eles contaram, lemos, tudo que haviam feito e ensinado. Porque se antes do envio escutaram as instruções para evangelizar que Jesus deu para os apóstolos, agora é o momento da avaliação, o momento da partilha. Verificar-se, confrontar-se, o que ele fez, o que ele vive, com aquilo que nós, os apóstolos, fizemos e vivemos, aquilo que nós anunciamos. É realmente um movimento de configuração a Cristo. É Cristo que evangeliza. Evangelizar é deixar Cristo acontecer em nós. Daqui a fundamental importância desta partilha fraterna. Contaram tudo o que tinha feito e ensinado, a vida e a palavra. Você se compreende, de fato, comunicando-se. É o relacionamento humano que também nos cura. Neste relacionamento me torno pessoa em relação. Por isso que a base de todo o processo de terapia psicológica está no diálogo, na comunicação. Em segundo lugar, a comunicação é fonte de comunhão. Como lemos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando os apóstolos estão reunidos, comunicando-se a experiência da ressurreição de Cristo, chegam os discípulos irmãos que também contam como tinham visto e encontrado Cristo no caminho, e logo Jesus novamente se faz presente no meio deles. A comunicação gera a comunhão e a comunhão atrai, como disse Orígenes, e contém a presença de Cristo. Em terceiro lugar, o que não partilho, o perco. Aquilo que guardo sempre apodrece. É interessante que nós guardamos as experiências que de alguma forma comunicamos. O restante esquecemos. É na comunhão que nós realmente tomamos posse daquilo que vivemos, conseguimos ler aquilo que vivemos, e dando que nós recebemos, e perdendo e partilhando que nós acolhemos a experiência mais profunda do Senhor. E aqui um segundo ponto. Jesus nos convida a descansar. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então foram sozinhos, lemos no Evangelho, de barco para um lugar deserto e afastado. Interessante que sempre o Senhor tem cuidado com seus pastores para que os pastores tenham cuidado com suas ovelhas. Ele nos ensina que pastorear significa não somente conduzir, quanto cuidar, realmente estar atentos às necessidades das ovelhas. Daqui a pouco irá acontecer a multiplicação dos pães. E Jesus e os apóstolos, mesmo cansados, cuidarão das ovelhas, alimentando-as e colocando-as neste prado verde em grupos, para que descansem na presença do Senhor. E aqui lemos vários elementos do Êxodo. O sair, o lugar deserto, estar sozinhos, que lugar de intimidade, como disse Oséias. Somos chamados continuamente a sair de nós para entrar na intimidade com o Senhor ou com os nossos irmãos, que precisam da nossa compaixão e do nosso cuidado. Esses elementos do descanso, do deserto, do pão, que nos lembra o maná de Moisés no deserto, nos dizem que todas as necessidades humanas também fazem parte da preocupação divina de Cristo, e que tudo que é humano é divino. Tudo que é autenticamente humano é realmente divino. É o mistério da encarnação. Cristo nos ama com um corpo de carne, e amar significa cuidar também do nosso corpo. Não é por acaso que o terceiro mandamento, a santificação do sábado, realmente é um mandamento de um cuidado divino do Pai, que como bom pastor nos convida a descansar no seu coração, assim como Ele mesmo descansou depois da criação do céu e da terra. E aqui precisamos entender que descansar não é não fazer nada, mas estarmos unidos e voltarmos ao amor. O verdadeiro descanso vem do amor. Mas aqui tem uma terceira cena do Evangelho. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sim, Jesus e os apóstolos, cansados, vão para descansar, mas o povo precede eles. E enquanto eles vão de barco, o povo a pé chega primeiro. E aqui que nós vemos exatamente a essência de ser um bom pastor. O bom pastor, como Jesus ensina, se distingue do mercenário porque o pastor dá vida pelas ovelhas.
É por isso que a Eucaristia que celebramos, este meu corpo dado por vós, é a essência de todo o Evangelho. Sabemos até que todo o Evangelho foi formado ao redor da celebração eucarística, a partir do mistério eucarístico. Daqui a pouco Jesus multiplicará os pães e os peixes. Com gestos e palavras eucarísticas dirá aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Sim, continuamente precisamos lembrar que a essência do Evangelho é dar a vida para os nossos irmãos, assim como Cristo deu a vida para nós. E Jesus viu. Este nosso olhar nos leva a sair de nós. Os olhos são a janela da alma. O amor começa pelo olhar, a indiferença mata. Nós podemos ser cegos espiritualmente, ou indiferentes, ou invejosos, ou podemos ser compassivos como Cristo. Que meus olhos sejam misericordiosos, orava sempre Santa Faustina, porque como lemos no Evangelho, se teus olhos estão na luz, todo o teu corpo está na luz. Como é bonito aprender a fazer dos nossos olhos as janelas do amor de Deus, que se debruça compassivo sobre a humanidade. No terceiro momento, Jesus sai do barco e novamente a dimensão do êxodo. A igreja existe para evangelizar. O cansaço nunca pode parar-nos na evangelização. Mesmo orando, mesmo estando com Cristo, levamos a Cristo o sofrimento dos homens. O coração nosso tem que ser repleto do anseio da humanidade e tem que abrir-se ao anseio de Cristo. Porque esta é a vontade do Pai, que não se perca nenhum desses pequeninos. E é belíssimo isso. Os místicos diziam que orar é levar a Cristo a vida e o sofrimento dos homens, e levar os homens à vida de Cristo. E como nos ensinam nossos bispos, entendemos que a primeira caridade não é apenas dar o pão. E não por acaso lemos que Cristo começou a ensinar-lhes muitas coisas. O pão é consequência. E por isso que na Santa Missa sempre a liturgia da palavra precede a liturgia eucarística. E ainda Jesus teve compaixão. E de novo tem o movimento do coração. Eu saio de mim e deixo entrar em mim o sofrimento dos outros, para sair de mim ao encontro dos outros. Interessante que o termo existir significa sair fora de mim. É um êxodo contínuo. Mas no dar a vida, encontro a vida. Por isso, ao sair de mim, eu existo, eu me encontro, eu me realizo como pessoa. O verdadeiro descanso é amar, entrar em comunhão com os outros. Parafrasando São João da Cruz, quem ama não cansa nem descansa. Este amor que realmente é o meu descanso, o meu verdadeiro repouso, é amar o Cristo e amar os irmãos. Amar Cristo na intimidade do relacionamento com Ele, amar os irmãos na comunhão, na partilha daquilo que eu vivi, não guardando para mim as experiências que tive, e finalmente, neste amor, mergulhado neste amor, transfigurado neste amor, dar a vida para aqueles que sofrem, para aqueles que estão fora, que não conhecem o amor de Cristo e que perecem por falta de conhecimento. A minha indiferença mata. Então entendemos que a escola da Eucaristia aprendemos do bom pastor a dar a vida pelas ovelhas, a dar a nossa palavra, o ensinamento, a dar o nosso corpo, o nosso cansaço, a consumir-nos por amor. E aprendemos ainda que não podemos guardar para nós o que recebemos. O sangue dos mártires é fonte de novos cristãos. E de geração em geração, mártires, profetas, apóstolos trouxeram até nós a palavra de Deus para que nós possamos levá-la à nossa geração, pois a água parada apodrece. Evangelizados, somos chamados a evangelizar. E a partir da intimidade com Cristo que a nossa palavra terá força para transformar os corações. Não é por acaso que um dos maiores pregadores americanos, Fulton Sheen, disse que ele aprendeu a pregar através do martírio de uma pequena chinesa de 11 anos, que morreu mártir porque quis comungar as hóstias que os soldados comunistas na China tinham profanado e jogado no chão de uma igreja. E ela todo dia foi lá para receber a sua partícula, até que foi descoberta e morta quando comungou pela última vez a última partícula e, por amor de Cristo, entregou a vida. E foi a partir deste momento que o cardeal Fulton Sheen decidiu de adorar pelo menos 1 hora todo dia o Santíssimo Sacramento do altar. E ele atribuía a esta intimidade com Cristo a força da sua palavra
que tocou os corações de milhões de americanos naquela época. Sim, é a intimidade com Cristo que dá força à nossa missão. Precisamos adorar no Espírito para evangelizar com poder. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê neste domingo sede e fome da sua palavra, sede e fome do seu corpo e uma imensa compaixão pelo povo que perece por falta de conhecimento. Um bom domingo para todos.